Pensamentos, obra reorganizada e selecionada como uma apologética cristã. Capítulo 1. Introdução. Antes de examinarmos a evidência da verdade do cristianismo, preciso apontar uma inconsistência daqueles que são negligentes sobre a verdade, ainda que isso lhes seja vital, pois intimamente afeta suas vidas. De todos os seus julgamentos equivocados, este é o que mais ostensivamente mostra sua insensatez e cegueira. A presente vida é momentânea, mas o estado de morte é eterno, uma vez que isso afeta tudo o que fazemos ou pensamos. Já que nada é mais óbvio que esta observação, quão absurdo é viver de maneira diferente. Visto por esse prisma, não faz qualquer sentido as pessoas passarem pela vida sem considerar o destino final para o qual irão. Ao invés disso, elas são guiadas por suas inclinações e vontades, irrefletida e negligentemente, como se pudessem eliminar a eternidade e desfrutar de alguma felicidade passageira pela simples repressão de seus pensamentos. Contudo, a morte é real e nos ameaça a todo instante, enquanto a eternidade também é real e, de fato, uma ameaça de derradeira destruição e miséria. Isto cria um cenário de terríveis consequências. Na realidade, um cenário de condenação eterna. No entanto, as pessoas nem mesmo se incomodam em descobrir se a eternidade é apenas um conto da carochinha. Ainda que esta realidade esteja diante de seus olhos, elas não fazem o mínimo esforço para descobrir se os argumentos são válidos ou não. As pessoas não fazem a menor ideia se deveriam ou não encarar esta questão. Que forma lastimável de agir! Pensamentos. Quão difícil é submeter-se à opinião de alguém sem se preocupar em fazê-lo. É natural agirmos de modo contrário. Eu acho horrível algo que você considera bonito. Isto é pensar exatamente o oposto do que você deseja que eu pense. Talvez, então, seja melhor não dizer nada, de modo que o outro possa pensar mais objetivamente consigo mesmo e à luz de seu próprio e adequado contexto. Então, pelo menos você não interferiu, exceto se o seu próprio silêncio possa também ser interpretado, ou ainda os seus gestos ou tom de voz possam igualmente ser vistos como uma forma de interferência pessoal. Quão difícil é não perturbar o julgamento de outrem, ou expressar algo de outra forma, ou quão raro é para a opinião pessoal ser vista de maneira firme e consistente. Falando de maneira geral, somos mais firmemente convencidos por razões que nós mesmos descobrimos do que por aquelas fornecidas pelos outros. Sempre que desejamos lograr êxito em convencer alguém de que está errado, buscando assim corrigi-lo, também temos que ver as coisas do ponto de vista dele, pois é possível que ele esteja certo, de sua perspectiva, porém talvez necessite ver as coisas de um ponto de vista diferente. Talvez esteja na natureza das coisas que nós, seres humanos, jamais sejamos capazes de enxergar todos os ângulos possíveis e, assim, não temos completa visão das coisas. No entanto, isso não deveria nos aborrecer se percebêssemos que está por trás de toda correção sábia. Ao mesmo tempo, a partir de seu ponto de vista, a percepção dos sentidos pode ser válida para outra pessoa. Não podemos perder de vista o fato de que pensamos de maneira automática como máquinas, assim como agimos de modo inteligente. Eis porque provar as coisas racionalmente não é a única faculdade que possuímos. De fato,
quão pouco nós realmente provamos, pois provas convencem apenas a mente. Porém, hábitos nos fornecem provas mais efetivas e abrangentes, modificando a mente sem nem mesmo nos conscientizarmos disso. Por exemplo, como podemos provar que todos devemos morrer ou que haverá um amanhã? Entretanto, o que poderia ser mais óbvio? Na realidade, é o hábito que nos leva a esse convencimento. E, de fato, isso se aplica aos cristãos, turcos, pagãos, negociantes, soldados ou qualquer outro grupo. Em tudo isso, temos de agir com a fé que se encontra além do lugar a que a simples prova pode nos levar, muito embora o exercício da fé seja mais conscientemente realizado pelos cristãos. Assim, temos que lançar a mão da fé quando a mente é convencida da direção na qual reside a verdade, ou para influenciar a mente quando a verdade parece nos frustrar. Estaríamos exagerando se insistíssemos em ter provas para tudo o que fizéssemos, todo o tempo. O hábito, portanto, é a expressão mais simples da fé, a qual é não forçada, não planejada e não racional, embora nos predisponha a crer, favorecendo assim nossas crenças com as quais nossas almas concordam, naturalmente. Há algo errado conosco se temos de ser convencidos todo o tempo. Ao invés disso, temos que equilibrar convicções específicas com uma atitude habitual de aceitação. Como o salmista expressou, inclina o meu coração para os teus estatutos. Salmos 119, 36. Em contraste, a razão delibera com mais vagar enquanto observa as alternativas. Assim, isso pode também levar ao sono ou ao vagar absorto, quando seus princípios não estão sendo aplicados. Porém, o sentimento não age assim. Antes, age com mais espontaneidade e sempre está pronto a entrar em ação. Portanto, nós devemos confiar em nossos sentimentos, pois ao não agir assim, nossa fé irá vacilar. A respeito do que estou escrevendo, não deixe ninguém pensar que isto é algo novo. Apenas a organização de meu material é que pode parecer nova, pois é semelhante a um jogo de tênis, onde ambos jogamos com a mesma bola, mas nenhum de nós utiliza esse fato para assegurar vantagem. Portanto, eu gostaria que fosse dito que estou simplesmente utilizando palavras bem desgastadas em uma nova estrutura, pois quando pensamentos familiares são reorganizados, eles apenas apresentam uma forma diferente de expressar a mesma verdade. Assim, também podemos usar nossas próprias palavras.